O objetivo é aquele e até lá vamos em banho-maria? São equipes com trajetórias diferentes, mas que uma vez que a gente vive essa semana de expectativa para a final, o que vem de trás na construção de Fluminense e Boca fica em segundo plano, né? Agora é minimizar os danos da temporada, melhorar fisicamente o que dá para melhorar, tentar, a partir dos treinamentos, melhorar taticamente o que dá para melhorar e chegar no sábado da melhor maneira possível. Só olhando pelo viés do Fluminense, o Fluminense para mim é favorito para a final de sábado. Eu conheço o tamanho, a história, o peso, a importância do Boca Juniors, mas a diferença entre os times é uma diferença para mim considerável. Não sei se no campo sábado a gente vai ver essa diferença, que o futebol permite que não se veja, mas existe uma diferença considerável entre as duas equipes. Como elas vão trabalhar suas características para tentar chegar no sábado no seu 100%, não sei. Mas é uma semana muito importante e o Fluminense, evidentemente, não tem que colocar ninguém para jogar contra o Bahia, porque é um jogo que para o Fluminense interessa pouco. Embora a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro seja pouco confortável para pensar em Libertadores, né? Há uma distância. Então, assim, o tamanho da próxima temporada do Fluminense passa muito pelo jogo de sábado, porque é improvável que o time consiga uma vaga direta, por exemplo, a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Além da importância que o jogo de sábado já tem, por ser uma final histórica, possível primeiro título, etc. e tal, ele tem também um impacto no que vai ser a próxima temporada. Isso aumenta o que parecia inimaginável, que é aumentar o tamanho da final do próximo sábado. E aí, André, que foi? Eu acho que você falou tudo, E aí o Fernando Diniz, ele vem falando sobre isso também abertamente, sobre a dificuldade que ele tem tido e que ele tem notado entre os jogadores do Fluminense de se concentrar nas rodadas do Campeonato Brasileiro, especialmente essas últimas. O time jogou de forma pouco característica, falhou, você percebe que é uma equipe. Se você quer olhar para o comportamento do Fluminense nesses últimos jogos e entender que os jogadores podem estar pensando, não de maneira consciente, não vamos tratar esse jogo aqui como se ele não valesse, vamos ficar aqui no nosso 60%, porque o que importa é dia 4. Ninguém faz isso. Mas existe uma dificuldade que eu entendo natural e compreensível de você perceber. Sua cabeça sabe, seu corpo sabe que o que importa mesmo no futuro próximo é o jogo contra o Boca. E aí é mais difícil você se concentrar da maneira correta e se entregar às partidas do Campeonato Brasileiro, mesmo que não devesse ser assim. Deveria ser possível separar e se entregar, se comprometer, ter foco, não ter distração, mas não é possível. E o técnico do Fluminense falou isso já há algumas rodadas. Está claro isso no comportamento do Fluminense em campo para mim. Esse jogo contra o Bahia provavelmente não vai ser assim, porque os titulares não foram os jogadores que entrarem em campo. Acho que vão se, pelo menos no que diz respeito à concentração para disputar esse jogo contra o time do Rogério Ceni, vão demonstrar um desempenho diferente. Ô Diniz, já vou chamar você, Diniz. Agora é o Zupac. Fico feliz com a deferência. Ô Zupac, a gente debateu em alguns momentos recentes do Fluminense aquela coisa de escalar John Kennedy, vai de Ganso, Arias ali no meio campo. Como você acha hoje? Tem tempo, eu acho que esse rumor, esse debate vai crescer até esse sábado. Como é que você acha que o Fluminense vai entrar em campo? É uma boa questão. Eu acho que de forma mais ofensiva. Acho que com o John Kennedy, com o Arias, com o Keno, com o Cano, com o Ganso e com o André. Se todos estiverem bem fisicamente. E é uma questão a ser observada, assim, porque há argumentos que levam para esse lado e há um respeito à final que pede que talvez você entre com o Martinelli no meio, tire John Kennedy, monta um time um pouco mais convencional, mas a equipe se comportou bem e esses jogadores foram muito importantes nos momentos mais cruciais dessa campanha. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, a gente vai falar do Cano. Se o Fluminense for campeão, o Cano será o rei da América. Acho muito provável que algum outro jogador seja, caso o Fluminense vença o campeonato, mesmo que tenha uma final melhor que o Herman Cano. Mas a história do John Kennedy está muito cravada na história do Fluminense nessa Libertadores. E ele não tem que jogar pela história, ele tem que jogar pelo rendimento. Eu iria com o time mais ofensivo. Eu acredito que o Fluminense vai com a formação mais
ofensiva, se é que o Diniz já sabe, né? Talvez ele tenha alguma dúvida ainda e leve esses dias para tomar a decisão. E você, André? Eu acho que no processo de decisão dele, que é um processo incomum, ele é um técnico diferente dos outros, todos os argumentos levam a fazer aquilo que o Fluminense é. Você teria como questionar o Fernando Diniz? Aí estamos falando em suposição, torcedor do Fluminense, não fique nervoso. Nós vamos supor que o Boca seja campeão. E o Fluminense iniciou a partida e ficou a maior parte do tempo do jogo com uma escalação que não é a mais ofensiva, que não é a que mais expressa a característica do time coletivamente. Você teria, como qualquer pessoa, um questionamento bastante importante e sério a fazer, Diniz. Por quê? Na decisão, o time não mostrou as características que tinha mostrado ao longo desse tempo todo, mais de um ano, né, uma temporada para outra de trabalho, com a torcida, no Maracanã, no jogo mais importante. Por que o Fluminense foi diferente? Por que você mudou na decisão? Ele teria vários argumentos para explicar a mudança, mas em relação à essência, ficaria uma dúvida, ficaria uma lacuna, não teria como responder. Ao passo que se você vai com tudo, com os jogadores evidentemente em condições para fazer isso, e as coisas dão errado, você perdeu sendo você mesmo. Eu acho que existe uma diferença importante entre essas duas situações. E é claro, ele quer vencer, e na cabeça do Diniz, na forma como ele enxerga, quanto mais próximo de você mesmo você consegue ser, mais perto você está do seu objetivo. Eu falei que chamaria o Diniz, que deu uma entrevista à Conmebol pré-final. Vamos ouvir o comandante tricolor. Para a história do clube, é o jogo mais importante da história da instituição. E a gente sabe disso desde o começo, a gente sonhou com isso desde a minha chegada aqui no ano passado. Não foi uma coisa casual, foi muito trabalho. E os jogadores se empenharam, eles de maneira especial, o clube como um todo, muito harmônico, muita gente ajuda, mas os jogadores, de maneira única, eles se dedicaram